Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Xavi Simons, jogador do RB Leipzig que começa a ser vinculado para uma possível negociação na próxima janela de transferência, sendo que mal acabou de ser contratado pelo clube alemão. Ele jogou emprestado pelo PSG temporada passada e agora é a primeira temporada dele, tipo assim, em definitivo como jogador do Leipzig, que já pode sair. Há muitas acusações dos Simons dele ser uma personalidade difícil de conviver, né? Porque ele é um dos jovens mais talentosos do futebol mundial, né? E eu não sei até que ponto isso afeta a personalidade e possivelmente o ego dele, né? Mas é um pouco estranho. O Leipzig já está cogitando a venda dele, inclusive por um preço. Isso fala do Fabrício Romano, de 60 milhões de libras. O time pagou mais do que isso para contratá-lo. Então, assim, é um prejuízo quase que imediato. Não vejo lógica nisso, mas se o Fabrício Romano está falando isso, deve ser porque o próprio Xavi Simons pode forçar uma saída e há muitos clubes na Premier League interessados nele. Mas falando sobre o Simons, ele é um cara que atua principalmente como meio-campista, mas consegue jogar muito bem pela ponta esquerda, né? E aí ele se torna interessante para alguns clubes da Premier League. Há de se ressaltar as grandes qualidades que ele tem para a visão de jogo, acha ótimas assistências, ele é muito bom driblador, com isso ele consegue abrir espaços tanto para ele como também para os seus companheiros, e assim, é um jogador de um potencial muito grande considerando a idade que tem. Se não me engano, ele tem 20 anos agora, então assim, ele é muito jovem, e ele já é hoje um cara que pode ter impacto e ser titular em algumas das principais equipes do mundo. Não todas, mas as qualidades dele estão ali. Eu fico olhando, por exemplo, no Barcelona, se tivesse grana, ele para a ponta esquerda seria uma coisa maravilhosa. Você podia deixar o Rafinha de 10, aí Lamine Yamal numa ponta, Xavi Simons na outra e o Lewandowski à frente. Aí, obviamente, pensava no substituto para o Lewandowski no futuro, mas enquanto o polaco ainda produzir mais de 40 gols por temporada, eu não vejo ainda motivo para desesperar por uma troca, né? Esse declínio dele, por mais que ele esteja acontecendo, ainda não é o suficiente para tirá-lo como um dos melhores atacantes do mundo na atualidade. Ele ainda é. E a questão é, já que o Barcelona não deve ter dinheiro, a Premier League vira, obviamente, o principal destino, já que na Itália também os clubes não estão lá endinheirados. Então, assim, na Premier League, pelo que o Fabrício Romano falou, tem 4 equipes interessadas: Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal. O Liverpool, assim, tem o Luiz Dias, tem alguns jogadores, mas há rumores, sim, de uma renovação no ataque, a saída do Darwin Núñez. O próprio Luiz Dias não está garantido, mas não é só ele que joga ali, né? Tem o Cody Gakpo, né? Então, assim, não é tão simples assim. Eu daria a titularidade do Xavi Simons contra essas opções? Daria. Eu acho assim que vale a pena porque ele tem mais potencial. Ok, não tem garantias que ele vai produzir mais que, por exemplo, o Luiz Dias ainda, mas sei lá, eu acho que valeria a aposta para o Liverpool e talvez fizesse sentido aí para a equipe, para o esquema do Arne Slot. Ele traz muita qualidade em criatividade, em dribles, né? Ele traz muita coisa assim que vai além da tática. Todo técnico gosta de um jogador assim, mas é o jogador que eles precisam mais estar desesperados para investir pesadamente? Não acredito. Inclusive, com a saída do Arnold para o Real Madrid se tornando uma possibilidade maior, eles vão ter que focar muito na contratação de um lateral direito. Aí a gente avança para o Manchester United. Esse eu acho muito interessante porque você já tem o Bruno Fernandes ali. Aí o que você poderia fazer? No esquema do Rubem Amorim, a gente tem uma formação de um 3-4-2-1. E o que eu quero ressaltar? O Amad Diallo tem sido várias vezes escalado como ala. Não que eu goste dessa ideia, mas é o que o Rubem Amorim vem fazendo. E aí você teve lá a contratação do Dorgu, ele deve ser o ala do outro lado, pelo menos deveria ser assim. E aí fica aquela questão, como é que fica aquele triângulo de ataque, né? Porque ali a dupla de volantes, a gente também não sabe, né? O Mainô foi vinculado também para uma possível saída, né? Mas vamos pensar no triângulo do ataque. Eles querem contratar um 9, seja o Gyökeres, seja o Osimhen, fica o 9 contratado ali. O Bruno Fernandes pode jogar pelo lado direito, no lado esquerdo você pode colocar o Simons. Ele ter essa liberdade para movimentar tanto pelo lado como pelo centro do campo, para pisar na área. Pode funcionar. Mas esse é o tipo de sistema de jogo, né, que talvez eu veria mais dificuldade de encaixar o Simons de todos os 4, né? Porque tanto o Liverpool, o Arsenal e o Chelsea jogam mais ou menos num 4-3-3, né? Mais ou menos, né? O Chelsea tem esquema variável, né? Indo para o Arsenal, faz muito sentido, né? Porque o Martinelli é um jogador bom e tudo isso, mas você não dá uma garantia que ele vai ser o melhor ponta insubstituível, né? O Xavi Simons, ao meu ver, tem mais talento que o Martinelli
e acredito que até por ter menos idade, um potencial maior, eu acho que o Arteta não sofreria muito em dar a titularidade para o jogador holandês. Então, assim, ele traz coisas interessantes até para dar um perigo ainda maior para a dinâmica de duplas que o Arsenal tem. Para pensar, você tem o Bukayo Saka de um lado, tendo o Xavi Simons do outro, fica ainda mais difícil de marcar esse sistema defensivo, porque você está falando de dois jogadores muito acima da média em termos de qualidade de passe e drible. Então, assim, ter esse duplo perigo pelos lados tornaria o Arsenal ainda mais problemático de se defender. Óbvio que o maior problema do Arsenal é de centroavante, o que não difere a situação do Chelsea. O Chelsea tem pelo lado direito ali, até na verdade as pontas do Chelsea são um problema, mas vai ter o Estevão pro lado direito. Eu não confio ainda tanto nesse papo do Estevão de 10, porque o Palmer é o 10. Aí não sei que o Palmer vai para a ponta direita, mas o Maresca até hoje não fez uma menção de mudar o Palmer de posição. Mas você vai ter o Estevão lá, você pode ter o Xavi Simons ali. Quem são os concorrentes do Simons no lado esquerdo? É o Sancho, o Modric, entende? Hoje os dois juntos não dão Simons. Então eu acredito assim que o Simons ele tem assim a visão de jogo que o Sancho outrora um dia já teve e mais, né? Ele tem a personalidade para finalizar e para ser mais agressivo contra os sistemas defensivos que o Sancho não vem tendo atualmente. Então eu pessoalmente acho que o Xavi Simons encaixa como titular no Chelsea, mas esse sistema do Maresca, laterizando tantos pontas, é o mais ideal para o Xavi Simons? Aí é uma outra pergunta que não quer calar. E o Chelsea também precisa de um centroavante, né? Tipo, se no Arsenal a situação já não é lá das melhores com Gabriel Jesus e Havertz, no Chelsea menos ainda com o Mark Guiu e, obviamente, o Nicolas Jackson, que é limitadíssimo. O Chelsea precisa principalmente de um centroavante, alguém para mudar a realidade desse time que até agora não veio. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião. Qual é o melhor destino para o Xavi Simons na Premier League? Seria um desses times? Note aqui que eu não falei de outros dois clubes Big Six, o Manchester City e o Tottenham, porque esses, segundo o Fabrício Romano, ainda não manifestaram grande interesse. Mas pode ser que mude, nunca se sabe o que vai acontecer. Vamos lembrar que a janela de transferência só vai abrir lá em julho e só em junho devemos começar a ter alguma negociação mais séria. Por esse vídeo é isso, até a próxima.